Gente, olha só. Então, se alguém tiver alguma dúvida, e aí tem que falar, tá? Porque eu não tô vendo no chat, eu não tô vendo a tela de vocês, eu só tô vendo essa tela que eu tô compartilhando com vocês. Então, eu tô vendo aí o exercício 40, determine se existirem os produtos. Esse que está circulado, o 40A, eu passei na atividade de ontem. Tem aluno que já até fez, já até mandou a atividade, né? Então, eu vou fazer o 40B, tá? Bom, antes de começar a fazer uma multiplicação de matrizes, a primeira coisa que a gente precisa ver é se essas matrizes, se é possível fazer essa multiplicação de matrizes. Então, a primeira coisa que eu vou ver são as ordens das matrizes. Então, eu conto quantas linhas tem a matriz, quantas colunas tem a matriz. Então, eu vou focar no exercício B, nesse, tá? No exercício B. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é contar as linhas e as colunas. A gente chama isso do tipo da matriz, ou a ordem da matriz. Então, essa primeira matriz aqui, ó, ela tem 2 linhas, então vou escrever aqui, 2, e 2 colunas. Então, ela é uma 2 por 2. Eu quero multiplicar por essa outra matriz aqui, ó. A matriz 1, menos 1, 0 e 2. Essa matriz também tem 2 linhas e 2 colunas. Quando que eu sei que eu realmente posso multiplicar a matriz? Quando esses 2 números aqui são iguais. Reparem, vou fazer com essa aqui só para a gente ter uma noção, ó. 2 linhas, 2 colunas. Aí eu vou multiplicar por 2 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Como esses 2 números do meio aqui são iguais, então é possível fazer a multiplicação, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, o primeiro passo é esse. Eu tenho que verificar se esses 2 números são iguais. Eles são iguais, então é possível fazer a multiplicação. A minha matriz resultado será da ordem dos números que sobraram. Então, a minha matriz resultado será 2 por 2. E aí, aqui eu vou fazer a multiplicação. Vou copiar as 2 matrizes. A regrinha para a gente multiplicar é a seguinte. Eu preciso pegar aqui a primeira linha. É uma distributiva, tá? Na primeira matriz, eu vejo só as linhas. E na segunda matriz, eu só vejo colunas. Então, eu vou multiplicar por essa coluna aqui, ó. Primeira linha com a primeira coluna. Vou fazer bem passo a passo para ver se a gente consegue entender, tá? Para fazer essa multiplicação da primeira linha pela primeira coluna, eu multiplico o primeiro elemento com o primeiro elemento, o 4 com o 1, depois o menos 3 com o 0, e os resultados eu vou somar. Então, eu vou colocar aqui bem passo a passo. 4 vezes 1, mais, ó, o primeiro com o primeiro, mais menos 3 vezes 0. Menos 3 vezes 0. Aí eu tenho que fazer as multiplicações e depois somar ou subtrair o que tiver para fazer. Aí, como é uma distributiva, fiz a primeira linha com a primeira coluna. Vou fazer essa primeira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 4 vezes o menos 1, que é o primeiro com o primeiro. Menos 1. Agora, eu vou multiplicar o menos 3 com o 2. Então, menos 3 vezes 2. Pronto. Agora, eu já fiz a primeira linha com todas as colunas que eu tinha na segunda matriz. Então, terminou a minha primeira distributiva. Eu vou para a segunda linha, que é essa daqui. Vou fazer a mesma coisa com ela. Tenho que multiplicar pela primeira coluna e depois pela segunda coluna. Então, vou fazer, ó, segunda linha com a primeira coluna. O primeiro número vezes o primeiro número, o segundo número vezes o segundo número. Então, vai ficar 2 vezes o 1 mais 5 vezes o 0. O primeiro vezes o primeiro, 2 vezes 1. O segundo vezes o segundo, 5 vezes 0. Agora, eu vou fazer essa segunda linha com a segunda coluna. Repare que segunda linha, segunda coluna é o elemento 2, 2. Então, é o último elemento aqui, ó, tá? O elemento da segunda linha da segunda coluna. O primeiro com o primeiro vai ficar 2 vezes o menos 1, mais
o segundo elemento, que é o 5, vezes o segundo elemento aqui da coluna, que é o 2. Então, vai ficar 5 vezes 2. Agora, o próximo passo é resolver as multiplicações. Então, aqui eu tenho 4 vezes 1, 4. 3 vezes 0, 0. Aí, aqui, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 0, 0. Do lado direito aqui, ó, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 3 vezes 2, menos 6. 2 vezes menos 1, menos 2. E por último aqui, 5 vezes 2, 10. Aí agora, para finalizar a minha multiplicação de matrizes, eu preciso somar ou subtrair, o que tiver para fazer, tá? Então, aqui na primeira eu tenho 4 mais 0, que dá 4. Na primeira, o A1, né? Meu resultado da primeira linha, primeira coluna. Aqui eu tenho menos 4, menos 6. Então, uma soma de dívidas. Continua negativo, 4 com 6 dá 10. Depois, 2 mais 0, 2. E por último aqui, menos 2 mais 10. Eu tenho uma subtração, porque são parcelas de sinais diferentes. Então, eu mantenho o sinal da maior, que é o positivo. 10 menos 2 dá 8. É isso. Agora, eu espero que vocês tenham entendido. Aí, deem um retorno aí, se tiver ok. E eu vou pegar, enquanto isso, um outro exercício para fazer com vocês, tá? Tá de boa, professora. Tá tranquilo? Ok. Ok. Tá tranquila. Carlinha, a Oi. Luísa está perguntando se a multiplicação só tem que ter o mesmo número de colunas. Lembra aquele negócio dos meios que tem que bater, senão aí dá para fazer a multiplicação. Ela está com dúvida nisso. Tá, eu expliquei no comecinho, mas eu vou pegar um outro então não vou fazer esse que eu ia fazer agora, não. Vou fazer mais um de multiplicação, porque pode ser que mais gente tenha chegado depois e aí não tenha escutado. Vou pegar um desse, ó. Esse, o 43, acho que vocês estão vendo aí, né? Vocês fizeram o A e o D, tá? Agora, deixa eu verificar aqui. Vou fazer deixa eu ver, B vezes A é possível? Não, não é. Deixa eu ver. Vai ter que ser B com a transposta, a letra E aqui, ó. Tá, vou pegar esse. Então, assim, ó, a matriz B é a matriz 0, 1, 1, menos 3. É até bom que assim a gente fala da transposta. A transposta é uma matriz que eu pego a matriz principal, no caso a matriz A, e aí eu leio como linha o que era coluna. Então, no caso aqui, a primeira linha da matriz A é 3, 0, 1. Aí eu vou colocar, vai virar a primeira linha. 3, 0, 1. E a segunda coluna, que é o menos 1, 2, 4, vai virar a segunda linha. Menos 1, 2, 4. Então, isso significa fazer a matriz transposta, tá? Quando tem esse Tzinho aí no expoente. Agora, antes de multiplicar as matrizes, eu preciso verificar se é possível fazer a multiplicação. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar as ordens. Número de linhas vezes número de colunas de cada uma das matrizes. Então, aqui eu tenho, na primeira matriz, a matriz B, 2 linhas por 2 colunas. 2 por 2. Aí, eu vou multiplicar por 2 linhas, por 2, 3 colunas. 2 por 3. Esses números aqui do meio, eles precisam ser iguais, para que eu possa fazer a multiplicação. Então, realmente, é possível fazer essa multiplicação. Aí, a matriz resultado vai ser uma matriz 2 por 3. Então, os meios me dizem se eu posso ou não fazer a multiplicação, e os extremos me dão a ordem da matriz resultado. Tudo bem até aí? Você entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer, então, essa multiplicação. Aí, depois eu vou para o outro exercício lá que eu ia começar, tá? Então, aqui eu tenho... Eu já sei que é possível fazer a multiplicação, né? Então, agora eu vou montar aqui para eu fazer a multiplicação, senão não tem espaço suficiente. Bom, o jeito de fazer a multiplicação é distributiva. Eu sempre olho a primeira matriz em relação às linhas.
E a segunda matriz, eu olho em relação às colunas. Percebam que essa ordem linha e coluna, a gente leva para todas as operações aí das matrizes, né? Então, é sempre muito importante essa ordem. Então, ó, vou pegar a primeira linha aqui, vou multiplicar com a primeira coluna. Vou fazer bem passo a passo, tá? Então, vai ficar, ó, o primeiro vezes o primeiro, 0 vezes 3, mais o segundo vezes o segundo, 1 vez o menos 1. Agora, terminei de fazer a primeira linha com a primeira coluna, vou para a primeira linha com a segunda coluna. Então, o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. 0 vezes 0, mais 1 vez o 2. Por último, aqui, a primeira linha com a terceira coluna. 0 vezes 1, mais 1 vez o 4. Bom, agora que eu já fiz a primeira linha com todas as colunas, eu vou para a segunda linha. Aí, aqui na segunda linha, eu vou fazer a mesma coisa, distributiva. Então, a segunda linha com a primeira coluna, 2, 1. Vai me dar o elemento 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Faço o primeiro vezes o primeiro, que é o 1 vezes o 3. E somo com o segundo vezes o segundo. Menos 3 vezes menos 1. Agora, segunda linha com a segunda coluna. 1 vezes o 0. Eita. 1 vezes o 0. Mais menos 3 vezes 2. E por último, eu vou fazer essa segunda linha com a terceira coluna. O primeiro elemento vezes o primeiro elemento, que é o 1 vezes o 1. E o segundo elemento aqui, que é o menos 3, com o 4. Então, menos 3 vezes 4. Próximo passo, resolver todas as multiplicações. 0 menos 1. 0 menos 1. 3 mais 3. 0, 2. 0, menos 6. E por último, 0, 4. E aqui, 1, menos 12. Ô, Carlinha, só dá uma paradinha. Teve uma aluna que veio perguntar se sempre vai somar. Vai depender do caso, igual aí que aconteceu com o 0 menos 6, mudou o sinal por causa do menos 3 vezes 2. Peraí, ô Rosa, deixa só eu falar uma coisa. Por exemplo, se a pergunta dela é em relação a esse mais aqui, que eu coloquei em todos, ó, tá vendo? Esse mais aqui, esse mais aqui, esse mais aqui, também aqui, também aqui, também aqui, a resposta é sim. Sempre será a soma. Agora, depois que eu faço a multiplicação, às vezes esse sinal deixa de ser mais e vira menos. Aí pode ser que eu tenha que fazer uma subtração. Mas a regra é multiplica e soma. É que quando eu tenho uma soma de uma parcela negativa e aí uma outra era positiva, acaba virando uma subtração. Vê se é essa a dúvida dela. É isso aí, Laís? Deu para entender agora? Eu acho que ela entendeu. Sim. Sim? Ah, então tá bom. Então sempre vai ser mais ali, porque isso daí é da regra, tá certo? Aí depois, quando a gente faz a multiplicação, esse mais às vezes vira menos, porque se ele está sendo multiplicado com um número negativo, aí ele vai virar menos. Aí pode ser que a gente precise fazer uma subtração, vai depender. Aí agora, nesse último momento, é que eu vou analisar isso, se vai ser soma ou vai ser subtração. Eu vou fazer a conta que tiver que fazer. Então aqui eu tenho 0 menos 1, então é subtração, menos 1. Aqui 0 mais 2, então é soma, 2. 0 mais 4, soma de novo, 4. 3 mais 3, soma de novo, 6. 0 menos 6, subtração, menos 6. E 1 menos 12, subtração, menos 11. É isso. Espero que vocês tenham entendido.